Estamos de volta mais uma vez, querido ouvinte, inestimável ouvinte, lindo, maravilhoso e exuberante ouvinte. Esse é o podcast do Porão da Comédia, no quadro Filme e Série que nós indicamos. Eu sou o Pierre Rosa e... Eu sou o Mika, o querido Mika. Querido Mika. E hoje temos aqui nosso amigo, nosso convidado, que está fazendo parte do Porão da Comédia, Rodrigo Amém. Sou eu, gente! Que honra, que privilégio! Muito obrigado, gente! Esse é Rodrigo Amém, pra quem, só pra gente deixar claro, porque ele tá participando conosco. Rodrigo Amém, ele é ator, ele é diretor, ele é roteirista, professor, Sim. O rei do improviso. Nem tanto. Nem tanto, né? Sabe tudo de improviso. E é uma honra tê-lo aqui conosco, né? A honra é toda minha. É o nosso mestre, o nosso druida. Ai, seus lindos. E nesse podcast nós vamos fazer 3 indicações. Cada um vai indicar pra vocês 3 filmes que tem no contexto da comédia. Filmes que falam sobre comédia, são de comédia. Então, pra começar, começamos com... Mika, vamos começar com você? Então, o primeiro filme que eu tenho pra recomendar é um filme que não é nada novo, mas é um dos meus filmes de comédia favoritos de todos os tempos. É o Life Stinks, que é um filme do Mel Brooks. É um filme fantástico, acho que é mandatório pra qualquer pessoa que gosta de comédia e principalmente pra quem quer trabalhar com comédia. O Life Stinks é o seguinte, o Mel Brooks faz um milionário, né? E esse milionário, ele participa de um desafio. Por razões que eu não vou dizer para não dar spoiler. Sem spoiler. Ele participa de um desafio e é um desafio maluco. Ele tem que viver ali no meio da pobreza durante um determinado período de tempo. E se ele conseguir sobreviver, ele vence o desafio. Se ele não conseguir sobreviver, ele perde o desafio. E aí é hilário todas as cenas dele participando, ele como um cara rico, enfiado dentro de estacionamentos e vivendo como um mendigo realmente, e convivendo com aquelas pessoas, realmente são fantásticas. Eu dou destaque para uma cena específica, que é uma cena onde ele discute com outro mendigo quem é o mais rico. Vem cá, esse filme, não tem outros filmes assim? Esse aí foi o precursor daquele, te dou 1 milhão, você tem que gastar 1 milhão em um dia. A Chuva de Milhões com Richard Pryor. Né? Nossa, esse filme é maravilhoso, muito bom. Meio que lembra essa ideia, né? Esse era o meu outro filme, na verdade. Você gosta dessa ideia, né? De gastar dinheiro. Eu gosto dessa ideia, Esse é o filme recomendação do Mika. Como é que chama? Life Stinks. Eu acho que em português tem algum nome? Em português, bom... A vida fede? Eu acredito... Eu acho que a vida é uma droga em português. Bem provável, eu acho que a vida é uma droga. Amém. Sim. Qual é a sua primeira indicação? Veja bem, eu escolhi 3 filmes que eu levei o seguinte critério em consideração. Eram filmes que impactaram não só a comédia, como o objeto que eles satirizaram. Eu acho que essa foi a nota de corte que eu utilizei. O primeiro deles, A Vida de Brian, do Monty Python. Boa. A Vida de Brian é um filme muito interessante, porque ele vem de uma história muito maluca dentro do Monty Python. Eles tinham acabado de fazer o Em Busca do Cálice Sagrado, que foi um sucesso monstruoso. Tirou a galera do Monty Python do Flying Circus, que era um programa de TV, e fez deles, assim, notoriedades mundiais. Eles ficaram extremamente famosos com isso. Aí ficou aquela pergunta, o que a gente faz agora, né? O que a gente faz agora? Aí surgiu a ideia de falar de religião. E isso, a gente tá falando de 1979, então é um momento ainda não tão liberal, tão aberto ao pensamento liberal de uma forma geral. Então o que eles fazem? Eles tratam da religião sob o aspecto político. E eles contam a história de um cara que nasceu numa manjedoura do lado da manjedoura de Jesus. E as coisas que acontecem com ele, porque aquela sociedade daquele tempo estava desesperada por um Messias. Então, ao mesmo tempo que o Jesus está caminhando a sua jornada do herói até a crucificação, o Brian também, apesar dele não ser o Messias. E as pessoas reagindo a isso é que fazem a tônica do filme. Esse filme tem uma história muito maluca. Ele foi concebido em Amsterdã, escrito em Barbados e foi filmado na Tunísia. Ele foi filmado no set e com os figurinos do filme da minissérie do Franco Zeffirelli sobre a vida de Jesus. Então, na veia
a paródia utilizando os recursos que Que eles demais, os utilizavam. caras reaproveitaram, então... Totalmente. Absurdo. É aquela coisa, tu vai fazer comédia, ó, te vira com o que tem. Entendeu? Aí, só que o que tinha era o que precisava. E o que é mais engraçado a respeito disso é que, como eu falei, houve uma influência muito grande da vida de Brian na maneira como as religiões começaram a lidar com o cinema. A primeira religião a contestar fortemente esse filme não foram nem os judeus, nem os cristãos, foram os muçulmanos, que acharam um absurdo na Tunísia gravar uma cena de nu frontal. Porque tem um momento em que o Brian sai na janela depois de ter feito amor com a mocinha e ele abre a janela e tá nu. E é um nu frontal de um judeu. Detalhe, o ator que faz do filme, que é o Graham Chapman, ele não é judeu. Então eles pegaram e juro, eles colocaram um elásticozinho segurando pra dar veracidade pra à dar cena. veracidade da cena. Muito bom. Juro por Deus. E a parte que eu acho mais incrível da história da produção desse filme é que 4 dias antes dos caras embarcarem pra Tunísia pra começar a gravar, o dono do estúdio resolveu ler o roteiro. Falou, não, vocês estão tudo maluco. Eu não vou fazer isso. Eu vou arranjar briga com o Vaticano, com todo mundo. Não vou fazer esse filme, não. Então, ele cancelou a parada. Ele não ia ter dinheiro pra fazer. Por sorte, um dos caras do Monty Python tinha um amigo que era o produtor do George Harrison, dos Beatles, que tirou a grana do bolso 4 meses e falou, não, pode fazer. Então agora é minha vez de indicar um filme. É. O filme que eu indico nem é tão conhecido como o de vocês, chama Funny Bones. Em português chama Rir é Viver. É um filme, ele é de 85, cara. Olha só, ele foi gravado em 95 e foi começar a distribuição dele em DVD foi em 2003. Ele é um filme que ele conta a história de um comediante que é famoso, mas tem um pai que é muito mais famoso. E o pai, por acaso, é o Jerry Lewis, certo? E esse comediante, ele tá procurando, ele achou que perdeu a graça. E ele vai se apresentar em Las Vegas, aquela puta apresentação, começa assim, uma puta apresentação, e aí o cara tá lá, tá ensaiando a piada que ele vai contar, a primeira piada, e aí o pai dele chega, o pai é o Jerry Lewis, chega, o povo bate palmas, estende ovation pro cara e chama ele pra fazer uma primeira piada, antes do show do filho. E o cara faz a piada que o filho tá ensaiando no palco. E todo mundo ri, só que o filho não viu. Aí quando começa o show, vai o filho, já na primeira piada, o cara, o cara... E ele já tá nessa paranoia de comediante, sabe assim, pô, será que eu sou bom? Será que eu sou bom? E ele já tem um tempo de carreira, já é uma pessoa de uns 40 e poucos anos. Enfim, o filme se desenvolve que o cara precisa achar a própria essência dele enquanto artista. Aí o que ele faz? Ele volta pra cidade natal dele. Ele volta pra onde ele nasceu, pra procurar coisas. E ele começa a fazer uma audição pra comprar números. Ele quer comprar números. A ideia dele é comprar números. E aí o produtor chama vários comediantes da cidade. Cara, e aí é um show de sketch, um sketch atrás do outro, tá? Assim, diversos tipos de humor. Vem palhaço, vem mágico, vem gente com galinha hipnotizando galinha. Rapaz, é um circo a parada. E tem um cara lá, da cidade, que é o Lee Evans. Sabe quem é? Cara, esse comediante, ele é britânico, ele é muito foda, mano. Tipo assim, não é muito... Aqui no Brasil não vejo muita gente falar dele, mas se tu for procurar ele no YouTube, Lee Evans, ele tem naquela Arena O2, sabe qual é essa Arena O2 na Inglaterra, eu acho que é Londres. Rapaz, o cara tem lotado até o talo a parada, ele é muito bom. E esse Lee Evans acha ele. E, quer dizer, o cara acha o Lee Evans. E aí eles começam a trocar várias ideias, várias coisas acontecendo. E acaba que no final o cara não compra número de ninguém e ele realmente acha a própria essência dele enquanto comediante. Só que nisso, mano, o Jerry Lewis vem pra cidade. É um filme que tu, enquanto comediante, pessoa que trabalha com comédia, sabe assim, tu fica, caraca, podia ser eu. Sabe? Tem muito dessa porra, a história do comediante. Então é esse que chama Funny Bones, Rir é Viver, e é dificílimo encontrar, mano. É dificílimo. Eu tenho uma cópia no meu HD. Então, certo? Se você quer assistir, liga pro Pierre, pede uma cópia do HD. É exatamente isso, porque eu tentei achar no... Vai no Pirate Bay. Pô, o Pirate Bay não existe mais. Foi onde eu baixei ele, há anos atrás. Eu nunca soube o que é isso, não sei. Conheço não. Beleza, esse aí foi as nossas
primeiras indicações de filme. Agora vamos lá, voltamos ao Mikael. Mikael, qual o próximo filme que você Então, indica? o próximo filme, como eu falei pra vocês, é o Brewster's Millions, que em português seria Chuva de Milhões, com Richard Pryor, é outro classicão da sessão da Maravilhoso, tarde, é. mas Isso é. que todas as vezes que passava eu assistia e sempre ria nas mesmas cenas. É fantástico, pra quem não viu, é um filme de 1985, o Richard Pryor ele faz o papel desse Montgomery Brewster, que ele recebe uma herança de 300 milhões de dólares, só que para ter acesso a essa herança ele é obrigado a gastar em pouquíssimo tempo 10% dessa fortuna, ou seja, 30 milhões de dólares, só que com uma série de regras e tudo mais, que ele tinha um tempo para gastar, ele não podia falar para ninguém e tal. E ele entrou numa espiral de loucura, né? Ele era envolvido com beisebol, num time de beisebol e tal, então ele tinha um bando de amigos malucos. E é muito interessante porque o Richard Pryor, ele é um cara que quem já assistiu os stand-ups dele e é fã dele, sabe que ele é muito o cara que fala do negro americano, né, do negro de um modo geral, mas ele por estar inserido naquele contexto do negro americano e da diferença entre os costumes entre negros e brancos, né? Ele é meio pioneiro nisso, na verdade. Bastante pioneiro. E é muito a coisa do Richard Pryor, fala assim, olha, um branco com dinheiro faria isso, né? Teria classe e teria, né, teria um certo refinamento e tal. Um negro com dinheiro traria toda a sua galera pra dentro e faria. Então, esse é um comentário dele que hoje, a cada dia, vem tomando um corpo diferente, aliás, vem tomando uma consciência diferente. E as pessoas que estão falando desse assunto, principalmente na comédia, já estão falando bastante diferente disso. Você tem aí o Trevor Noah fazendo um belíssimo sucesso tocando nesses assuntos e tal. Talentoso, pai. E também tem muita gente fazendo besteira, tem muita gente pegando microfone para fazer discurso político, mas a verdade é que o Richard Pryor faz isso muito bem e nesse filme ele realmente arrebenta, e para mim ele é o ápice do discurso bem feito para demonstrar os contrastes, né? O que está por trás desse filme aí são os contrastes. Mas é um filme que tem cenas realmente hilárias. Você ri alto. Você ri alto em casa. Então, Esse filme já é bem mais construído naquele linha de roteiro americano, tá ligado? Eles estão se preocupando onde é que vai ter a piada, onde vai rir. Isso aí. Eu fiz questão de trazer esse filme porque esse filme é muito famoso pra nós. Aqui nós estamos regulando mais ou menos a mesma idade, 41, 42, 40, né? Mas a galera mais nova, muita gente que tá começando na comédia, não teve a chance de ver isso na Sessão da Tarde. Então, se você ainda não viu, veja Chuva de Milhões. Ainda tem Sessão da Tarde? Ainda passa? Tem, passa. Eu acho que tem. Chuva de Milhões, e depois que você assistir Chuva de Milhões, tu vai ver como existiram tantos outros filmes que são exatamente a cópia desse. A cópia disso, exatamente. Os caras não tentaram mudar nem a premissa do filme. Chuva de Milhões, então. Show de bola. Voltamos agora, Rodrigo Amém. Muito bem, a Mika mencionou o nosso ilustre mestre Mel Brooks, a minha segunda indicação também é dele. Teve um filme do Mel Brooks que o objetivo dele era falar, e ele sempre foi um pioneiro na linguagem meta, né? A linguagem comentando Hollywood. Ele sempre fez isso muito, onde eu faço humor rindo de mim mesmo e dessa máquina onde eu sou inserido. Do meu entorno, né? Do meu entorno, né? Então ele é sempre aquela piada sobre... Todo mundo aqui sabe que a gente tá num filme. E ele fez pra sacanear os westerns, né? Especialmente os westerns do Sérgio Leone, os Bang Bangs à italiana. E esse filme chama-se Blazing Saddles, ou Banzé no Oeste, que é um filme que ele não só consegue hilariamente ridicularizar a indústria do cinema de gênero norte-americano na época, como ele também consegue colocar de uma forma muito bacana a questão do racismo subtendido na sociedade. Porque a história é de uma cidadezinha no Velho Oeste, onde morre o xerife e chega um novo xerife, só que esse xerife é negro. E como as pessoas reagem a esse xerife negro é a tônica da brincadeira. A curiosidade desse filme é que além do xerife negro, há também um bandido bebum que o Gene Wilder faz, né? Que era um grande parceiro do Richard Pryor, né? Exatamente. Mas o Banzé no Oeste, ele também é um filme, além dele escancarar essa linguagem, da metalinguagem, tipo o cinema rindo do cinema, ele também fizeram uma coisa muito interessante, que é
quando ele não conseguiu o John Wayne pra viver o bandido, que ele convidou, ele falou, não é muito a minha praia, não vou fazer. Ele escolheu um monte de gente, aí no final da lista tinha o Gene Wilder. Ele falou, tudo bem, eu faço, mas pra eu fazer esse filme, depois você vai ter que me ajudar no meu projeto. E o projeto dele era o Jovem Frankenstein. Que virou um outro grande filme de metalinguagem, de humor, referência. Então é um filme que teve um filme de comédia engraçado, teve um filme de comédia engraçado. Olha aí. Então o filme é Banzé no Oeste. Banzé no Oeste. Banzé no Oeste. Português, Banzé no Oeste, isso aí. Beleza, então e a minha indicação é mais nova. E é com um cara que é nada a ver com o que vocês falaram, que é o Adam Sandler. Mas, não. cara, mas Pô, tem que respeitar o cara. Muito, velho, muito. Adam Sandler vai ganhar Oscar esse ano. Bem feito pra cara de todo mundo, eu acho. Vai ganhar Oscar esse ano. E o filme que eu indico é aquele Funny People, que é o Tá Rindo do Quê? Que também é um é bom histórias de comediante. É uma parada, pra quem trabalha com comédia, é um comediante famosão que vai tá com uma doença terminal, descobre que tá com uma doença terminal, conhece um outro comediante iniciante, que também é roteirista, e começa a comprar piadas deles, e acaba que eles viram amigos, e várias coisas acontecem, e mostra realmente também um mundo da comédia, principalmente da comédia stand-up, que é você vender piadas, né? E no momento que o cara vende, e os amigos do cara que vendia as piadas, começam também a querer vender piadas, e aí tem toda uma história do que existe entre os comediantes, que é a apropriação da sua própria piada. Tipo assim, é uma coisa muito séria a nossa piada. Quando você escreve a piada, é uma coisa séria, não é mais de ninguém. Então o roubo da piada também esse filme fala. Então eu acho que pra quem trabalha com comédia, quem gosta de comédia, também se você não trabalha com comédia, não gosta, não quer trabalhar, mas gosta de um bom filme de comédia, e tem o Adam Sandler, né, você vai rir bastante. E nesse filme ele é de 2009, e quem participa também é o Seth Rogen. Sim. E tem o Seth, tem o Jason Schwartzman, não sei lá pronunciar o cara, que é um dos comediantes. Se você procurar ele, o rosto dele é famoso no meio da comédia. E Ray Romano, né, mano? Então Já assistiu o stand-up do Ray Romano? Já, muito bom. Esse é um papo para um outro podcast. Então a minha indicação é essa: Funny People, olha, eu botei plural Funny People. Deixa eu só fazer um comentário sobre o teu filme. Eu gosto também bastante desse filme. O Funny People é uma mistura muito interessante aí do Adam Sandler, que é um cara que sempre foi uma espécie de Batman da comédia, né? Um cara solitário. Ele tinha a galerinha dele lá, mas... Não, ele tem a galera dele, né? Tu pode ver os filmes deles, mas é a minha galera. Exatamente, mas a galera é dele, tipo, ele é Kevin proprietário James, da galera. É uma coisa poder. diferente. Ele é um lobo solitário, mas é uma mistura muito interessante com o Seth Rogen, que é esse cara que durante muito tempo ficou com o tag de nova comédia americana, porque ele é remanescente daquele Freaks and Geeks, Sim. de onde saiu todo mundo, né, cara? Saiu o pessoal do Superbad todinho. Saiu James Franco. É tudo a mesma galera, né? É a mesma galera. Uma curiosidade sobre esse filme, então, é o diretor é aquele Judd Apatow. Judd Apatow, que é o mesmo diretor do Geeks and Freaks. Exato, então esse cara é o diretor da maioria dos filmes do Adam Sandler. E tem uma coisa, eles quando eram novos, moravam juntos. Eles eram novos, moravam juntos. E o Judd Apatow, uma vez ele pediu um autógrafo pro Steve Martin. Ele foi pedir um autógrafo pro Steve Martin e o Steve Martin não deu o autógrafo. Eita. Alguma coisa aconteceu com o Steve. E aí o Judd Apatow, ele ganhou um nome no mercado e aí mandou uma carta pro Steve Martin falando que ele não... Assim, cheio de palavrão, dizendo, você não me deu autógrafo, não sei o quê. Aí o Steve Martin mandou uma cópia de um livro, o livro dele que é Cruel Shoes. E com uma dedicatória escrita, desculpe, eu não sabia que estava falando com o Judd Apatow. O Steve Martin era foda, né, mano? Esse era ele é foda. Essa é uma curiosidade a respeito desse filme. Sim. Ele é foda até hoje. Aproveitando aí pra recomendar o Masterclass dele, que é incrível. Do appzinho do Masterclass? É incrível, maravilhoso. Incrível. Esse é outro podcast também. Bom, no que não falta é ideia, Zé. Nossa. Mica, Falaremos sobre isso. tua última indicação. Meu último filme is a movie very nice. Borat. Eu pensei I am the Borat. Que é um filme que pra mim ele foi a última comédia que realmente quebrou barreira, mas assim, quebrou pegou um martelo e arrebentou-lhe uma parede da Borat, né?
Mas demais. O Como é o nome dele? Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Que, aliás, agora fez um papel num seriado sério que é incrível você olhar e não ver o Borat. Sabe que ele era muito bem contado pra fazer o Queen, né? Ele ia fazer o eu ouvi falar disso. Não, ele é fantástico. Mas vou contar uma coisa pra você, mano. Quando o Borat eu tenho... Se for botar de 0 a 10, eu acho 4. Eu sei que tem uma galera curte que bota, tipo eu assim... acho ele incrível. O Borat pra mim é um filme cult. É um cara cult da comédia, tá ligado? Assim, mas olha... Você tem que gostar muito daquele extremismo dele ali pra achar engraçado. Eu entendo que é uma porra muito bem feita. Entendeu? Assim, pela teoria da comédia. Sim. Mas... achar graça daquilo, ixi, demorei. Pô, mas esse é um momento muito positivo do podcast, porque a gente discorda diametralmente nisso aí. Eu acho, sinceramente, que não tem nada de cult, é um filme, inclusive, bem pastelão. Ele faz um documentário sobre, pra quem não viu ainda, né? Um documentário do que seria um repórter de um Cazaquistão inventado visitando a América. Mas ele, assim, o Sacha, ele brinca de... a sensação que você tem vendo o filme é que todo o entorno dele não faz a menor ideia de que ele tá fazendo um filme de comédia. E, aliás, até hoje ninguém tem certeza do que ele realmente fez ali e de como ele conseguiu aquelas reações, né? Como é que ele conseguiu filmar aquilo ali. Mas, assim, você que vai assistir o filme... Em alguns momentos você vai ter vergonha alheia. Você vai estar assistindo o filme. Vergonha alheia é o nome do filme. É o nome do filme, exatamente. É uma coisa impressionante, mas é uma coisa muito diferente sendo feita em comédia. Maior respeito pela tua opinião, Pierre. Entendo o que você está falando, porque a gente realmente, quando começa a assistir comédia... Não precisa ter respeito pela minha opinião, não. Não respeito. Tem. Quando a gente desligar, eu falo a verdade. Mas aqui não, porque eu entendo o que você está falando. Assim, falta ali, talvez, alguns temperos que costumam ter em comédias que não são tidas como cult. Cara, mas eu vou te falar, na real não falta nada, é um estilo, entendeu? É a forma dele, é a linguagem que ele usa pra fazer comédia. Deixa eu falar o que eu acho de interessante no que ele faz. Ele é um cara que não tem qualquer aversão ao risco. Nenhuma. Ah, não. Não tem limite. Aquela cena dele cantando o hino no rodeio incrível. No Texas, assim... depois, com entrevista com as pessoas, o filme já lançado, o organizador dele falou: eu tive que recomendar que ele saísse, porque iam atirar nele. O cara falou assim, super sério. Tem uma entrevista que ele participa no YouTube, se você, que tá o Jim Carrey, tá mais uma galera e ele. Eu acho que eu te mandei esse link, um bate-papo na mesa. E ele até é o cara que menos fala, ele se sente o menor de todos na mesa. E ele fala que até ele não sabia como é que ele consegue fazer aquilo. Tipo assim, gravando, tá gravando, então manda ver. Não, ele é doido de verdade. Inclusive, uma curiosidade sobre esse filme. Parece que teve um atleta, e eu escutei essa história como sendo verdade, então eu vou vender o peixe como eu comprei. Ok. E se não for, pelo menos é engraçado o suficiente. Olha o peixe. Teve um atleta do Cazaquistão que parece que venceu uma competição, se eu não me engano, de natação. É uma coisa que tá no YouTube, tá fácil de procurar. E na hora de tocar o hino, descer a bandeira, alguém da produção encontrou um hino no YouTube e era o hino que o Sacha Baron Cohen criou pro Borat. Então ela aguentou até o final do hino e no final ainda deu uma risadinha, assim, ela comprou a brincadeira. Mas realmente, se você procurar o hino do Cazaquistão, que a primeira coisa que vai aparecer no Google não é o hino de verdade. É o hino criado pelo Sacha Baron. Então tá aí, Borat pra mim é um filme histórico de comédia. Mesmo se você não gostar, tem que assistir. Tem que ver. Amém? Termino minha lista com um filme que foi muito impactante para trazer de volta para a nossa realidade do dia de hoje o terrir, e também porque mudou o terror, que é o Shaun of the Dead, que é, ou como algum fela da puta brasileiro traduziu, Todo Mundo Meio Morto. É a história de dois amigos jovens em subempregos, idiotas, bobões, ensimesmados, num apocalipse zumbi. As pessoas ao redor começam a virar zumbis, se devorar, e eles meio que não se dão conta, porque estão, né, muito envolvidos com a própria vida, até o momento em que eles começam a jornada de manés que trabalham... Esse filme é novo? Não, esse filme é de 2004. Pra gente é novo. Então, mas, eu acho. Mas onde tem Netflix, algum lugar assim? Fatalmente você encontra no Netflix. Nossa. E é um filme interessante, porque começa que ele é uma aula de roteiro.
tem umas sutilezas, assim, tem uma conversa dos dois no bar em que eles, por metáfora, eles falam tudo que vai acontecer no filme. Então quando você assiste o filme no final, você volta aquela cena, tudo que eles falam, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer isso. Tudo é metáfora para tudo que eles vão fazer no filme. E é muito interessante você ver como é que eles fazem essa relação. Então, é um roteiro muito afiado. É uma homenagem imensa ao grande diretor Jorge Romero, né, da Madrugada dos Mortos. Tão grande, ele ficou tão lisonjeado, porque na época, a gente tá falando de 2004, não tinha ainda Walking Dead. Aliás, sem Shaun of the Dead, não teria Walking Dead. Porque foi o que trouxe de volta o zumbi, a temática do zumbi às telas. E sobre essa nova roupagem. Agora as histórias de zumbi não são mais sobre os zumbis, são sobre as relações das pessoas no mundo dos zumbis. Quem inventou isso foi o Simon Pegg e o Wright. Olha aí. Né? Então eu recomendo. Como é que é em português a tradução? Todo mundo meio morto. É isso aí, todo mundo meio morto. E a minha lista aqui, o último filme que eu indico é filme atual, é de 2019, tá no Netflix, lançamento do Netflix, que chama A Última Gargalhada. Também de vida de comediantes. Dois coroas mesmo, dois velho, um era produtor e o outro era comediante. Mas quando eu falo velho, um tem 80 e o outro tem 68. Um tava até no asilo, ele começou aquela coisa, pô, não tenho, o que eu faço da minha vida? Começa a refletir sobre a vida. Quer saber? Vou atrás do meu comediante. O produtor saiu, foi procurar o cara que era o comediante dele, eles se entendem ali e saem pelos Estados Unidos fazer comédia. E aí o que é mais legal, tu vê porque realmente o Coroa foi fazer apresentações em pequenas cidades dos Estados Unidos, naqueles clubes, e as piadas entrando, tá ligado? A piada de coroa, o cara com 80 anos contando as piadas, e a plateia compra, porque realmente são piadas engraçadas. E também tem toda aquela história de mostrar a vida de comediante, principalmente quando chega a 60, 80 anos, perto da morte. O filme trabalha muito com esse tema da tô quase morrendo, vou morrer, e sexualidade também dos coroas também, e várias outras, a relação com família, e tudo envolvendo comédia. Isso que é o mais interessante, tudo envolve comédia. E uma das pessoas, uma das atrizes que participa é a menina que se você assiste The Big Bang Theory, ela é a namorada do Raj. Sim. Ela até anotei o nome dela aqui, o nome dela, Kate Mikusi. Ela é a namorada do Raj e ela participa do filme. Então é isso aí, esse filme tá no Netflix, A Última Gargalhada. É muito bom, eu gostei demais do filme e achei sinceramente que os dois estão irreconhecíveis, né? Os dois estão em papéis que você nunca viu eles fazendo, e aliás é muito engraçado que em dado momento, assim, pelo menos as cenas de palco, você falou de velho fazendo comédia, eu sinto ali uma inspiração Você assistiu, Homem? Não. Esse filme ainda não? Tem que ver. Eu sinto ali uma inspiração do Don Rickles, que é um cara que é exatamente isso. Era um comediante muito antigo, fazendo noites de Las Vegas. Grande roaster. Exatamente, grande roaster. Até o fim da vida ele fazendo aquilo. Mas que, assim, só que ele saía do palco e ele era um outro cara, ele era o dentista, né? Engraçado que esse cara, no caso, o cara que era comediante, ele chegou a um certo momento que ele deixou de ser comediante pra virar podólogo. E ele manteve a vida de podólogo. O produtor teve que convencer ele, pô, volta a ser comediante. Mas podólogo faz a rir. É bem isso. É isso aí. Então é isso. Algum comentário, algum comentário final? O comentário fique com a gente, assista os próximos capítulos, porque o nosso podcast, escute, né? Escute. Os nossos próximos capítulos, porque esse podcast tá sensacional, né? Sensacional. Então esse aí foi o podcast do Porão da Comédia, com nossa série que indicamos filmes e séries pra você. Lembra de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, se você estiver ouvindo no YouTube. E nas outras mídias, nas outras plataformas, um grande abraço para você e continue nos ouvindo. Aquele abraço. Que abraço. Foi.